Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada de insônia, meus queridos amigos. Para quem não me conhece, eu sou Leone, e para quem me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo. Quanto tempo que eu não aparecia por aqui, não é mesmo? Isso deve ser ao fato de que eu estou, na verdade, muito dedicado à minha profissão, que é a engenharia de produção, então eu não pude me dedicar à literatura que não da minha área de engenharia, né? Mas eu voltei, tá? Eu me reorganizei, voltei e até acho que assim, quando a gente tá sem tempo ou quando a gente acha que não tem tempo para determinada tarefa que é muito importante, a literatura, é, essa literatura mais rebuscada, clássica ou não, mas que gera uma reflexão, ela é muitíssimo importante para qualquer área da nossa vida. A gente, a gente tem um dia a dia com pensamentos mais calmos. Eu percebo isso quando eu estou lendo esses tipos de livros, é, o meu dia a dia ele fica mais leve, sabe? Eu tomo decisões mais assertivas. Eu consigo ficar mais concentrado, né? Isso também porque a literatura, né, ela nos afasta de tudo aquilo que é baixo, sabe? De tudo aquilo que é de pouco nível, né? Nos afasta dos vícios, nos afasta dos maus hábitos. Né? E isso me lembra uma frase muito interessante, que agora eu não me lembro quem disse, mas é a seguinte: tudo que engrandece o homem o acalma, né? E é a verdade pura e absoluta. Se te engrandece, te acalma, te faz discernir melhor o teu ambiente que você está inserido, enfim. Então vamos lá, né? A Metamorfose é um livro de Kafka, tá? E o livro ele começa da seguinte forma, né? Gregor, que é o protagonista, ele acorda e ele começa a pensar, né, no, no trabalho dele e tudo mais. Então a gente já é inserido em um protagonista que ele é muito preocupado, né? Na verdade, ele passa da preocupação, ele é angustiado. Isso me gera uma reflexão comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que, em certo nível, me angustio com questões profissionais devido à ansiedade, né? Kafka tem essa particularidade. Ele muitas vezes ele faz referência à própria pessoa, né? Então, às vezes, os personagens, principalmente os protagonistas, têm algumas características que são pessoais do próprio Kafka, né? E, enfim, então isso nos faz refletir. A angústia que o protagonista ele tem carregado sobre si por causa do trabalho, né? Então ele percebe uma dificuldade para levantar da cama, né? Então antes da gente ser apresentado para a condição do protagonista, que é esta metamorfose em si, que é ele ter se transformado em um inseto gigantesco, né? Um bicho asqueroso, nojento. Antes disso, a gente é apresentado por uma angústia sem fim, por uma ansiedade, por várias perguntas e preocupações do protagonista com o trabalho, com a família, com opinião, com transporte e tudo mais, né? E ele tem essa dificuldade para sair da cama, essa dificuldade que ela tá numa linha sutil entre a causa dela ser o pensamento e as preocupações e ser de fato a incapacidade física por causa da metamorfose. Então, e aí essa área, essa linha sutil
que o Kafka apresenta pra gente me leva a crer, né, que isso na verdade é uma grande parábola para uma depressão ou alguma complicação psicológica nesse sentido, né? É muito interessante como vai andando, como essa questão dele ter virado inseto é apresentado para a família, que primeiro é um choque terrível, mas depois a família começa a ignorar esse fato. O próprio protagonista começa a se acostumar com isso, né? E aí é, é, a gente vê o gerente que quando ele está atrasado para ir para o trabalho, o chefe manda o gerente. Não manda, e o Kafka faz questão de colocar claro assim, por que ele mandou um gerente? Por que ele não mandou um estagiário ou qualquer outro subordinado qualquer? Ele mandou um gerente. E isso de novo me leva a crer, me leva a sentir essa cobrança enorme que o protagonista tem e sofre pelo trabalho, né? Ele tem o peso de sustentar a família, né? Então ele, quando é impossibilitado de trabalhar por causa dessa condição, ele se sente ainda mais culpado, né? Ele, se eu não me engano, ele chega a chorar, eu não me lembro agora, né? Ele chega a chorar, não me lembro, mas se não me engano, ele chega a lacrimejar e, e, isso é terrível, óbvio, mas o que mais me surpreende é como o tratamento da família vai mudando, entende? Primeiro é um espanto, depois é, a família evita olhar para ele. A princípio, só quem tem coragem de lidar com ele é a irmã. Mas depois, a mãe tenta, mas vê que é impossível, se assusta, não consegue lidar, se afasta. E a irmã, com o tempo, desiste do próprio irmão. Ela desiste do próprio irmão. E o protagonista, né, ele começa a ter cada vez mais situações mais de baixo nível mesmo, sabe, nojento, asqueroso. Ele a princípio, o Kafka ele deixa claro isso. A princípio primeiro ele é interessante perceber que ele não quer incomodar. Mas vai chegando no final da história, do livro, e ele desiste de não querer incomodar. Ele nem lembra mais, ele não liga mais, ele está entregue. O pai dele, em certa cena, o pai kafkiano, né? O pai de Kafka, ele foi uma figura muito confusa, muito complicada, complexa para o Kafka. No livro O Processo, né, de Kafka, a gente tem essa percepção mais clara de como o pai ele foi uma complicação, né, pro Kafka. Não, na verdade, não no livro Processo, minto, mas nessa edição do livro Processo, né, no prefácio, né, a minha cabeça acabou fazendo uma correlação errada. O autor, ele deixa claro, né, o autor do prefácio, ele deixa claro aqui que o Kafka ele tem teve uma relação muito complicada com o pai, uma relação abusiva, né? E tem a carta ao pai de Kafka que disserta mais sobre isso. Enfim, peço perdão pela confusão aqui. Mas enfim, então nesse livro o Kafka faz uma referência clara ao próprio pai, no pai do protagonista, do Gregor, que é um cara autoritário. Ele coloca uma imagem de poder sobre o pai e de carrasco.
Tem uma cena que o pai, ele agride, né? Em certa vez, quando o Gregor, mais pro primeiro terço da história, ou metade do livro, quando o Gregor toma coragem de sair, porque a princípio ele tinha vergonha e medo, receio de assustar a família e tal, e de incomodar. Quando ele toma coragem e o pai agride ele e joga uma maçã nele, a maçã crava nas costas dele, e o Gregor simplesmente, a princípio ele se arrastava, né? No final do livro o Kafka fala isso, né? O Gregor ele se arrastava para se limpar no tapete, porque ele não conseguia chegar nas costas, né? Por causa da condição corporal. Mas depois ele nem mais faz isso. O quarto fica imundo e tal, e ele se entrega cada vez mais a isso, ele se esconde, ele quer viver nas sombras, e a maçã cravada, apodrecida nas costas. Ele não faz questão de tirar, ele não consegue tirar, mesmo que ele quisesse. Então ele se entrega. E no final, é muito triste, você perceber que a irmã, a família, a mãe até tentou, o pai nunca fez questão, mas o mais triste é a irmã, que tentava cuidar, ela desiste, ela entrega os pontos. E aí, mais uma vez, isso me faz fazer uma relação com a vida real. Existe muitas vezes uma pessoa que está com uma complicação psicológica e uma pessoa que cuida dela, uma pessoa que é muito próxima a ela, mas chega um determinado período dessa relação entre enfermo e cuidador, que o cuidador, a pessoa que é próxima, que está cuidando, se esgota, porque contamina, porque é pesado, entende? E isso é de arrepiar. Isso é de arrepiar. Chega um momento que a irmã fala. A irmã é quem fala. Os pais nunca cuidaram. Mas a irmã é quem se esgota dessa situação e fala: precisamos nos livrar dele. E a família pensa: é melhor que ele tivesse morto. E a família, o que é muito interessante prestar atenção é que a família não entende o Gregor, mas o Gregor entende a família, e no final da história é claro isso, que o pai fala: se ao menos ele nos entendesse, a gente conseguia fazer um acordo. Entende? E Gregor, nesse momento, eu até me arrepio, ele escuta, se arrasta com muita dificuldade para o quarto. Depois, né, dos inquilinos que estavam lá e verem Gregor, se assustarem, ir embora, cuspirem no chão e tudo mais, pedir até, ameaçar até de processar pela essa questão insalubre e tal. E por quê? Porque eles estavam com dificuldade financeira, porque era o Gregor que sustentava a casa, então eles tiveram que alugar e tudo mais, e aí Gregor volta se sentindo culpado, rasteiro, né? Gregor esse que estava fora do quarto porque ouviu a irmã tocando violino e se encantou, né? Ele volta pro quarto, rastejando. E as últimas palavras que ele escuta era melhor que ele estivesse morto. E aí? Ele volta, reflete sobre isso até as 3 horas da madrugada. Chega a ver o dia amanhecer, mas sem que quisesse ou não, a sua pesada cabeça, desproporcional de inseto, bate com a testa no chão e ele dá seu último suspiro. E no outro dia, a família se vê aliviada. Da mesma forma que a gente está com um animal... Eu, por exemplo, eu já tive um animal de estimação que sofreu muito. E foi muito triste quando ele me deixou. Mas, de certa forma, foi um alívio. Porque foi uma situação tão pesada, psicologicamente e fisicamente,
para mim e principalmente para ele, foi um alívio. Sabe? Aquele alívio do luto, que é, pelo menos ele descansou. Mas é pior nessa situação, porque o alívio é unilateral, sabe? A família não fala, ele descansou. Não, a família fala, graças a Deus ele morreu. A gente não aguentava mais. Entende? Então isso é muito complexo. Essa história, ela é simples, ela é pequena, simples, mas com uma situação que, ao meu ver, é muito complexa, muito contemporânea. Isso acontece em 90% dos lares, eu te dou certeza. Claro, em um nível maior, em um nível menor e tal, obviamente. Mas eu vou te falar, que livro bom, tá? E que autor genial é Kafka, tá? Problemático, mas genial. E é isso. Essa é minha análise, minha pequena resenha. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dormir, que já são 2 da manhã. E amanhã de manhã eu preciso trabalhar e estudar. Boa noite e fiquem com Deus. Aqui, ó, a minha canequinha do Nietzsche.